ver se... Ai, acho que não vai. Ei, Camis, você tá me ouvindo aí? Como que tá? Matheus acabou de ir. Vocês estão me ouvindo? Como que tá? Desculpem o pequeno atraso. Ótimo. Ótimo. O Matheus saiu antes de dar um beijo para vocês. Vou aguardar a Cristiane entrar. Ótimo, Sirlene. Eu vou aguardando, né, até a Cristiane entrar. A Cristiane disse aqui no grupo que... Ah, tá. Tô chamando ela aqui. Ei, Cristiane, quando tiver ok aí. Tá ok. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, boa noite. Boa noite. Gente, então a gente vai... Camila, a gente vai começando? O pessoal vai entrando, pode ser? Ótimo. Então a gente vai começando a conversar, né? Boa noite, Cristiane. Boa noite, todo mundo. Boa Queria noite. começar agradecendo, né, o convite para estar aqui encerrando essa série de lives que foram maravilhosas, né? Uma iniciativa aí da Loucos com o tema saúde mental e ideal de uma cidade bacana para todas e todos, né? Assim, dizer do quanto que é bom fazer essa parceria com a Loucos, porque super me identifico, né, com o nosso ideal aí de luta, assim. Eu vou deixar a Cristiane começar se apresentando. Eu já sou um pouco mais conhecida aqui no Vale do Aço, né? Cristiane, se apresente para a gente. Pronto, acho que agora vai.
Pronto. Prometo que pronto. Eu acho que você pode se apresentar brevemente, né? Queria que você começasse apresentando. Então, eu quero agradecer, né, o convite e dizer, né, que eu sou Cristiane, sou psicóloga, me formei na UENG, né, em Divinópolis há quase 20 anos e sou professora também, né, professora em graduação e pós-graduação e atuo há 10 anos na rede de saúde mental, né, eu moro em Itaúna, que é da região de Divinópolis, né? E trabalho aqui, né, com saúde mental. E no ano passado eu me tornei conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Ótimo. Gente, boa noite. Eu sou Marcela Fernanda, sou psicóloga. Estou aí finalizando meu 8º ano, né, de formação. Também sou professora de graduação, de pós-graduação. Atuo como psicóloga desde que me formei, então há quase 8 anos. Trabalhei por quase 2 anos com saúde mental e estou há quase 6 trabalhando com socioeducação aqui em Ipatinga, né? Então trabalho aí com jovens que são de alguma forma atravessados pela criminalidade. É um pouco desse lugar que eu me autorizo a falar sobre juventude, né? Então, acho que a gente pode começar a nossa conversa, né, Cristiane, assim, com essa proposta de discutir esse ideal, né, assim, de uma cidade, né, de um espaço social para todas e todos, com esse recorte da juventude, assim. Quando você foi convidada para estar aqui com a gente, a falar, né, desse tema, o que você pensou, assim? Como que a gente começa essa conversa? Eu fico muito provocada. Eu tenho uma percepção de que a juventude, né, principalmente a adolescência, é uma fase que não tem um lugar, né? Então, assim, da própria fase do desenvolvimento que o sujeito, eu estou dizendo o sujeito e a sujeita, né? Estão aí buscando afirmar, né, construir a sua identidade, o seu lugar de pertencimento no grupo, né? Então, é um momento de muitas definições, de muitas afirmações, de muitas descobertas. Então, é uma fase turbilhão, né? Então, a adolescência, por si só, já é marcada por muitas mudanças que são biopsíquicas, né? Biológicas, psicológicas, que são relacionais, que são sexuais, né? E mudanças, né, que vão marcar e, de alguma forma, em maior ou menor grau, definir a trajetória da pessoa ao longo da sua vida, né? E eu fico pensando que o lugar que nós, de fora da adolescência, né, vamos dizer, nós que já estamos no mundo adulto, o lugar que nós destinamos, né, para adolescentes e jovens, é um lugar muito ínfimo, né, muito aquém da necessidade deles, né? Então, eu acho que é um contraditório muito grande, uma fase em que eles estão buscando, né, demarcar o seu lugar de existência, o seu lugar de pertencimento, e nós, sociedade, né, nos vários lugares de organização, destinamos uma pequena ou nenhuma parcela de lugar para essas pessoas, né? Assim, eu acho que nas classes sociais a gente tem N exemplos, mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Dia da Criança, né? Então, assim, se tem uma rua de lazer, né, algo que as pessoas podem acessar gratuitamente, tudo é até 7 anos, 8 anos, no máximo 10,
né? Então, mais de 10 já não acessa. Se você vai num restaurante, né? Às vezes tem um parquinho, uns brinquedos, um monitor, alguma coisinha ou outra, né? Também para crianças até essa faixa etária. Então, para 10 anos ou mais, não tem nada do infantil. O que é colocado, né, no horizonte enquanto algo que é do mundo adulto ou do jovem adulto ainda não acessa, né? Então eles ficam, e aí a gente fala que eles têm tédio, né, assim, que são aborrecentes. Então, assim, eu acho que construiu-se uma série de jargões, né, na sociedade que a gente vai replicando de uma maneira acrítica, de uma maneira nada acolhedora, na verdade é desacolhedora, porque você vai promovendo o contrário de pertencimento, né? Então, a gente não tem política pública para essa faixa etária, a gente não tem lazer, a gente não tem cultura, a gente não tem esporte, né? E eu estou dizendo disso enquanto aposta de construção de saúde mental, né? Porque o município, às vezes, não tem um programa que as meninas, principalmente, possam acessar enquanto prática esportiva, né? Assim, aquele clichê do futebol para meninos, porque é um esporte, inclusive, muito barato, né? Mas algo que possa chamar a atenção das mulheres, né? Uma oferta mais plural mesmo, também para sair desse lugar de que meninos e meninas gostam de coisas estanques. Mas isso não tem, né? E aí, as grandes questões da juventude começam a aparecer, né? Muitas vezes na via de comportamentos marginais, né? De atos infracionais mesmo, que eu estou dizendo, né? Envolvimento com N atos de violência, acesso à experimentação de álcool e outras drogas cada vez mais cedo, né? Comportamento sexual de risco sem orientação. Então, assim, eu penso que esse movimento que a gente, enquanto mundo adulto, produz, né, vai empurrando os jovens para um lugar de poucas escolhas, né? Assim, eu tenho me preocupado muito com isso, né? E quando a gente vai trazer pautas que são específicas, elas também não cabem. Bullying, ninguém quer falar de bullying, né? Prevenção de suicídio, ninguém quer falar, nem no setembro, né? A questão do abuso de substâncias, né? Então, eu fico pensando muito nesse não lugar que a gente tem insistido em afirmar, né? É como se o sujeito tivesse que viver no limbo durante um tempo do seu desenvolvimento, né? E ele dá um salto da infância para a vida adulta, de preferência ileso, né? Sem nenhum esfolão, sem nenhuma casquinha, sem nenhum machucado. Então, assim, o que é que passa na nossa cabeça? Né? É isso, assim, é a primeira provocação, né, a partir da proposta de vocês, é isso, assim, essas são as minhas indagações iniciais. Super interessante, assim, te ouvir, porque eu fui te ouvindo, fui tomando nota de algumas questões, assim, que aí eu vou, inclusive, comentar a partir disso, né, que você começa a se questionar desse lugar mesmo do adolescente, do jovem, né, assim, e eu acho que é importante a gente até pensar nessas nomeações, né, adolescência, juventude, sobretudo pensando no campo psi, né, eu estou pensando aí na dimensão da psicologia, por exemplo, que são conceitos que são mais sociológicos. Então, acho que é importante a gente localizar que tem toda uma construção também social e que a gente vai inserindo ou segregando, né, esse sujeito, assim. E o Onair comenta aqui no chat que ele fica pensando que a juventude não cabe no mundo. Assim, eu super concordo, né, e fico pensando isso. Tem uma psicanalista que eu acho muito interessante, que é a Maria Rita Kell, assim, que ela faz uma discussão da juventude e que ela fala um pouco assim, o que é a juventude e o quão difícil é nós nomearmos a juventude
porque toca um pouco nisso que você disse, que o jovem, que aí a gente pode pensar assim, que culturalmente falando, aí abarca um pouco do que a gente nomeia como adolescência, né? Mas talvez aí o final dessa adolescência e posterga. É como se o jovem, o adolescente, ou você é criança ou adolescente, ou você já é idoso. Tem uma postergação da juventude, inclusive enquanto um ideal, né? Assim, Tem. Quando você fala desse paradoxo, eu fico pensando num paradoxo de um discurso social com relação à juventude, que é assim: se a gente vai avaliar um jovem que cometeu um ato infracional, por exemplo, o discurso social diz assim: ele é um sujeito que pode responder pelos atos dele, vamos colocar esse sujeito longe da sociedade de bem, do cidadão de bem, vamos reduzir a maioridade penal, por exemplo, mas sem discutir algo muito importante que você toca, que e as políticas públicas? O que é que a gente tem para a juventude, né? Como que a gente insere o adolescente, o jovem nas políticas de saúde, na cultura, entendendo inclusive que esse momento contraditório, né, quando você fala da contradição, acho que é isso. A adolescência, a juventude é um momento contraditório, que é um momento onde a gente está se perguntando sobre quem a gente é. O jovem, ele é aquele que está... Quem eu sou nesse mundo, né? Assim, e se a gente pensa que o jovem, ele é atravessado por esse mesmo discurso que nós somos, assim, né? Eu brinco muito com os meus alunos, assim, pense na adolescência de vocês, como que foi, por exemplo, né? Assim, essas perguntas que muitas vezes a gente vai levar para a vida, os questionamentos, né? Acho que inclusive é importante que a gente se questione sobre as nossas escolhas. Na adolescência, na juventude, elas são ainda mais paradoxais, porque é um sujeito que está vivendo toda uma mudança aí no corpo, né, nesse biológico, é um corpo que muda, é um corpo que se transforma, há transformações que são psíquicas, vem um discurso de fora que fala assim: olha, você não é criança, então você não pode participar dessa brincadeira aqui com as crianças. E também ele não é inserido muitas vezes no mundo adulto, porque ora o jovem é muito novo para ser inserido na dinâmica do adulto, ora ele já está velho para ser inserido na dinâmica da criança, assim, e fica solto. Assim. Então eu fico pensando muito o quanto que, quando a gente pensa no ideal, né, de cidade, no ideal de laço social para todos, pensando na juventude, assim, acho que é urgente, apesar das dificuldades que a gente vive no nosso contexto histórico, político que a gente vive hoje, assim, mas que a gente pense nesse sujeito. E principalmente que a gente escute esse sujeito, né? Assim, porque o jovem, eu percebo ele muito também como uma metáfora da nossa cultura, assim. Ele transmite muito da nossa cultura. Dos ideais, por exemplo, de um consumismo desenfreado, da dimensão do desenvolvimento das tecnologias, né? Assim, o jovem, ele mostra muitas vezes, inclusive no próprio corpo, esses paradoxos que a gente vive na vida, assim. E se a gente segrega, e eu falo a gente enquanto sociedade, enquanto discurso, né, enquanto políticas públicas, por exemplo, eu trabalho numa política pública para jovem, mas para jovem que sai da norma, digamos assim, né? Eu trabalho numa política que pensa esse jovem que fez algo aí que fugiu da lei. Mas, pois a gente não tem de verdade, aí se a gente vai pensar até no ECA, né? A gente não tem de verdade uma aposta, né? Não é uma aposta legal, porque a aposta ela está no ECA, né? Eu estou falando uma aposta efetivada, né? Enquanto ações concretas, estratégias de inclusão, né? A gente tem tantas exigências e critérios para incluir que, na verdade, você já excluiu.
né? Então, assim, a gente não tem políticas que realmente apostam, né, na proteção, no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, né? Mas a gente tem políticas de segregação de públicos específicos, né? E eu acho que as questões infracionais, né, ou das vulnerabilidades que podem beirar, né, os atos infracionais é o melhor exemplo. E aí a gente precisa também pensar que a gente vive uma cultura de exclusão de N formas, né? E que é uma aposta cada vez maior, né, da sociedade capitalista no aprisionamento, né? Assim, então a gente pede penas mais severas, né? Então, prisão perpétua, pena de morte, então, penas mais severas, cada vez mais severas, redução da maioridade penal, né? Então, cada vez mais cedo a gente aprisionando esses corpos, né? A gente tem uma aposta, né? De que precisa aumentar, né? O número de instituições que também vão dizer de um certo aprisionamento e da exclusão, que são as ILPIs, né, para os idosos, toda essa discussão em torno dos manicômios, né, que ela não acaba, ela é muito atual, né, e um modelo que tem sido reinventado, né, que eu imagino que vocês já discutiram isso, mas a gente, então, precisa entender todo este contexto, né? Então, como que a gente não efetiva a proteção e a garantia do desenvolvimento, por um lado, né? E como que a gente desmantela cada vez mais o sujeito, ou a possibilidade, né, da cidadania por outro, né? E aí, assim, eu tenho pensado muito nisso, porque eu transito muito no sistema prisional, né? A gente aqui no município, a gente tem uma parceria muito concreta com a APAC, né? E aí, assim, nas minhas idas e vindas na APAC, eu observo como que é um público que é um público cada vez mais jovem, né? Outro dia eu fiz essa ponderação, assim, será que vocês não precisam pensar numa metodologia como se vocês estivessem lidando com adolescentes, né? Porque esse público aqui não é um público adulto, né? Então, rapazes mesmo, né? Com 18, 19 anos, né? A classe social a gente sabe, a raça a gente sabe, né? E aí eu fico pensando assim, não dá para falar em saúde mental, gente, né? Construindo cada vez muro, cada vez presídio, cada vez mais grades, né? Grades que põem o sujeito de fora ou grades que põem o sujeito para dentro. Então, assim, eu penso que a exclusão, né, ela é altamente promotora de sofrimento mental, né? Quando você fala das questões psíquicas e traz, né, que a minha fala, ela traz questões da sociologia, assim, como eu estou muito, né, no automático do modelo da atenção psicossocial, eu não consigo pensar mais de outra forma. Eu acho inconcebível, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o mais absurdo, né, que seja o esquizofrênico, vocês vão me desculpar, gente, mas uma esquizofrenia, né, numa periferia, debaixo da ponte é uma coisa, uma esquizofrenia na zona nobre da cidade é outra coisa, né? Então, se nós estamos falando de verdade, é do adoecimento ou nós estamos deixando de reconhecer como que as condições de vida da pessoa impactam nos modos de sofrer, né, e de viver. Sim. É super interessante, assim. E aí eu acho que você faz um questionamento e o Onair faz outro que eu acho que casa, assim, né? Que quando ele pergunta um pouco sobre uma certa manicomialização da juventude marcada pela criminalização, eu acho que sim. Sempre. Né? Assim, sempre. Né, assim, quando você fala desse recorte, né? E aí você até cita, assim, por exemplo, eu trabalho numa instituição que, por vezes, um jovem que tem um quadro de saúde mental grave ou severo e que em algum momento, né, assim, o ponto de trabalho com o caso é a questão de saúde mental, então tem uma prerrogativa de trabalho, né, em liberdade, criando uma rede, né,
esse sujeito em liberdade, mas muitas vezes ele vai para privação de liberdade. Inclusive, assim, eu já recebi documento assim, com uma sentença dizendo que a institucionalização daquele jovem estava acontecendo em decorrência de uma certa dificuldade de garantir o tratamento em meio aberto. Assim. Eu já recebi sentença escrito que a internação do adolescente era para tratar toxicomania. E assim, depois que um jovem recebe uma sentença para cumprir uma internação que pode perdurar aí por 3 anos, né, que é o período máximo, por uma questão de saúde mental, me preocupa muito, porque mesmo que a gente consiga fazer uma discussão, por exemplo, com o Poder Judiciário, para dizer assim, olha, esse jovem não tem que estar aqui, ele já foi institucionalizado. Então, assim, eu fico pensando nessas novas formas de manicômio que a gente tem, né? Ou desse retorno de um discurso que é manicomial, porque eu acho que isso é importante a gente localizar, né? Assim, que o manicômio, ele não é só a instituição Não. O manicômio é um modelo, né? Ele é um modelo, ele é uma forma da gente olhar para o fenômeno, né? E de falar, então, esse fenômeno, nós vamos cuidar dele, nós vamos nos ocupar dele de determinada forma, né? E quando alguém que tem o poder de decisão fala, né? Ele precisa de cuidado e liberdade, mas já que não tem, né? E eu tenho certeza que esse sujeito não saiu de trás da mesa dele, né? Ele ficou mandando papel para lá e para cá. E a gente opera muito pouco ainda na lógica da rede, assim, porque trabalhar em rede é arregaçar a manga e ir para o território, né? Não é mandar relatório para lá e para cá, né? Mas assim, sem fazer esse tipo de avaliação, o sujeito sem muito pudor e sem muita reflexão, né? Ele manda trancar. Né? Ele manda trancar. Então, eu não tenho dúvida, né, respondendo a pergunta aí, de que quando a gente, inclusive, vai estudar, né, gente, a questão da infância e adolescência, né, e a saúde mental, né, porque a gente se atentou para isso tardiamente, eles ficavam misturados com os adultos, né, assim, toda a história que a gente tem, infelizmente, em Minas Gerais, né, que não é diferente do resto do país. Mas a gente sabe que tinha o Código de Menores, né? Então, menores, o termo menor, ele sempre foi um termo pejorativo, né? É a mesma coisa que trombadinha, né? E todos esses outros nomes. Então, Código de Menores não era um código para todos os menores de 18 anos. Era para um recorte, né? E aí, assim, o ECA, ele vem justamente tentar quebrar isso, né? Que é para todos, independente de qualquer recorte que a gente vai fazer. Então, quem era internado, né? Quem sempre foi afastado, excluído da sociedade, já resta mais do que comprovado que não necessariamente eram pessoas realmente portadoras, né, do sofrimento mental, mas pessoas que incomodavam, né, que não se enquadravam nas normas, que descumpriam regras, né, que incomoda, né, gente, aquilo que incomoda na nossa vista, né, então, assim, o menino tá na rua, o adolescente tá na rua, né, assim, vamos recolher, e vamos colocar onde, né, então as coisas avançaram, mas não sei se foi tanto, porque quem já esteve, por exemplo, no Conselho Tutelar, ou, né, sabe que não é raro, o Conselho Tutelar ele é acionado o tempo todo com a seguinte pergunta: onde eu coloco? Né? Onde eu coloco o meu filho que está dando problema? Onde eu coloco esse aluno que está me dando problema? Onde eu coloco esse menino que está dando problema na sociedade? Então, assim, esse lugar de onde eu coloco, né, assim, é onde eu coloco para parar de me incomodar e longe de mim. Não é uma pergunta como eu soluciono. O que podemos fazer? Né? Então, eu acho que as roupagens, elas vão talvez mudando um pouco, nem sei se é tanto, né?
Mas o modelo é o mesmo, é o modelo manicomial da criminalização, do racismo. Tem uma série de valores, gente, que andam juntos, andam em blocos, infelizmente. Sim. Eu acho que é um modelo que serve à segregação, né? Isso. Assim, de um jovem, tal como você já marcou aí, um jovem específico, né? O jovem negro, periférico, né? Porque eu fico fazendo uma leitura de que a juventude, ela nessa lógica da segregação mesmo, né? Tal como você já apontou, que eu acho que quando a gente fala de segregação, a gente consegue abarcar aí, né, vários tipos de segregação, porque fico pensando nos paradoxos do discurso, que assim, ou o jovem, ele é criminalizado, então se é um jovem periférico, que, por exemplo, talvez é um jovem que faz uso de uma substância ilícita e que se ele é pego fazendo uso dessa substância, se ele é um jovem periférico e se tem o recorte, né, étnico e ser negro, ele vai ser nomeado como traficante, por exemplo, né? E ora, a gente tem um discurso também que tende a uma certa medicalização, né, da juventude, assim, que eu fico pensando que, né, reforçando, marcando aqui que medicalizar é diferente de medicar, né, assim, então a gente vai precisar da medicação aí para alguns tratamentos de saúde, inclusive os tratamentos de saúde mental, mas medicalizar é a gente tratar com a medicação os fatos da vida, né, assim, então um jovem que ele está com um comportamento que é considerado um comportamento fora da norma, né? Assim, um jovem que ele, de alguma forma, faz revelar, inclusive, muitas vezes, no discurso das instituições que estão aí desestabilizadas, assim, da família, da escola, do Estado. Esse jovem que nos incomoda, ou ele tende a ir para uma instituição, porque aí a gente tira do olhar, né, do olhar social, ou ele tende a ser medicalizado. Assim, eu discutia hoje isso com uma pessoa, assim, de um caso de um jovem que está com uma quantidade excessiva de medicação e que o profissional diz assim, não, mas ele pediu, ele falou que quer dormir. Então, assim, é isso que a gente vai fazer. Se eu tenho uma angústia, né, concordo que os manicômios têm que acabar assim, nas nossas cabeças, porque é isso, manicômio é modelo, é discurso. Então, acho que, inclusive, assim, isso que a gente está fazendo aqui é super necessário que se mantenha, porque eu fico pensando que a gente consegue fazer vacilar esse discurso e esse modelo com luta, e a gente não luta em silêncio, a gente não luta só nas nossas casas, né? Agora a gente está lutando em casa em decorrência da pandemia, mas assim, a gente precisa discutir, a gente precisa problematizar, né? Assim, então, às vezes eu consigo problematizar algo com o Poder Judiciário no relatório que eu escrevo, porque eu vou colocar algo naquele relatório que eu vou ser convidada a conversar minimamente sobre o que eu estou colocando ali, sabe? Eu tenho pensado muito assim na implicação e na responsabilidade que a gente tem, né, de verdade, com a nossa profissão nessa sociedade, né? Assim, o que é que a gente diz, né? E como a gente diz, de como que eu tenho visto, às vezes, posturas muito pouco cuidadosas e muito pouco implicadas mesmo, né? Tanto no que se diz verbalmente, quanto no que se produz de documentos, né? Assim, que é muito delicado, né? Mas que quando a gente vai ver, assim, realmente, ou está reforçando, né? E a psicologia, infelizmente, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque a gente sabe que a psicologia ela surge no Brasil, né? Principalmente para isso,
né? Para disciplinar, para esse olhar normatizador, né? De meninos e meninas fora da lei, né? Para fazer teste de QI, né? Para ficar colocando nas caixinhas, né? Isso está registrado na história das FEBEMs. Eu acho que a gente tem uma dívida social com isso, né? Por isso o cuidado assim, de não reproduzir, mas de conseguir, com cada gesto, né, tentar dar um passo transformador. Eu acho que isso é muito fundamental. Uhum. E quando você fala da medicalização, assim, né? Hoje em dia, assim, o município pode ser muito pequeno, que ele deve ter um psiquiatra, né? Que atende, assim, 500 fichas por mês, né? Que os meninos saem todos de lá medicados, porque se não for medicado, a escola não gosta e os pais também não gostam, né? Então tem que ter uma CID, né? De preferência um que é o TOD, que é o TDAH, né? Os modismos, né? Que diz, se a gente for pensar, né? Que diz de quadros, né? De sujeitos que se recusam, né? A se enquadrar nas camisas de força, principalmente da pedagogia, né, do modelo da educação, não da pedagogia enquanto ciência, mas do modelo da educação do século XIX, né, e que muito pouco tem a ver com o mundo em que esses meninos e essas meninas estão nascendo e crescendo, né. Então, assim, ou a gente vai resumir que tem uma geração que deu defeito, né, por isso que está todo mundo no psiquiatra com um monte de CID, ou então nós vamos ter que repensar os modelos de oferta de educação, de cuidado, de proteção, né, de assistência, o que é que a gente oferta para esses meninos, né, e meninas. Uhum. Então, assim, eu tenho muita preocupação mesmo, né, pensando na medicalização, eu tenho muita preocupação também com a psiquiatrização, que são fenômenos que andam de mãos juntas, né, porque um diagnóstico dado, né, gente, na infância, na juventude, ela pode acompanhar o sujeito para o resto da vida como um anúncio de um destino selado que não há possibilidade de ser outra coisa, né? Então, uma vez doente mental, para sempre doente mental, assim. O sujeito se identifica com aquilo, as pessoas no seu entorno identificam a pessoa com aquilo de uma forma maciça e a pessoa deixa de ser qualquer outra coisa que não seja o seu transtorno ou a sua doença, né? Assim, eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Compromisso, eu acho assim, a gente tem um compromisso, com a vida, né? Ou é com a morte, é com a saúde ou é com a doença, né? Qual é o nosso compromisso enquanto profissional de saúde na sociedade? Independente se eu estou no socioeducativo, né, se eu estou num programa, se eu estou, né, na saúde mental, mas a gente é profissional de saúde mental, né? Então, no final das contas, o que ecoa com as nossas práticas? Uhum. Nossa, isso que você fala, Cristiane, sobre a questão da nomeação, que é super importante, assim, da gente se questionar, né? Porque se a gente volta no que a gente disse no início da adolescência e da juventude, como esse momento de construção de uma identidade, de uma personalidade, de um momento de buscar resposta aí para essa pergunta, quem eu sou, o que eu quero ser, né? Como que essas nomeações, assim, olha, você tem um problema, você tem um transtorno, se não é feita de uma maneira ética, cuidadosa, cautelosa, e eu acho que, assim, permitindo que o sujeito também fale sobre ele, assim, como que isso pode ser, de fato, desencadeador de muito sofrimento, né, assim, porque por vezes, né, e aí eu vou remeter, por exemplo, ao jovem que eu trabalho, assim, como que eu percebo um jovem que está colado nessa nomeação? Então, ele escuta tanto que ele é um criminoso, né? Eu não vou dizer aqui das nomeações, assim, mas ele escuta tanto essa nomeação que ele é como se o sujeito entrasse num ciclo vicioso, né? Assim, que ele não saísse, assim. E você toca num ponto das políticas públicas que eu acho que é uma pena perceber que
os avanços, os pequenos avanços, né, que a gente teve há um tempo atrás, assim, hoje a gente retrocedemos muito, assim, porque seria tão importante que a gente avançasse mais políticas públicas que, de fato, pensem a juventude. Então, assim, eu tenho como prerrogativa legal a possibilidade de ter um serviço que acompanhe o egresso do sistema socioeducativo. Mas em Ipatinga, por exemplo, nós não temos esse serviço que acompanha, né? Assim, um serviço para acompanhar esse sujeito em meio aberto e ter aí, né, assim, esse lugar de alguma forma ir potencializando aí que esse sujeito faça novos laços, sabe? E outro ponto que você toca, que eu acho que é fundamental, assim, é da nossa ética profissional, né? Inclusive, tenho discutido com alguns alunos, assim, numa disciplina, inclusive o código de ética, assim, nosso código de ética, que eu falo muito que ele tem que ser livro de cabeceira, porque a gente precisa estar atuando em consonância com o que está nele, assim, a gente tem princípios e a gente tem proposta de uma psicologia plural, de uma psicologia ética que pense aí e defenda, inclusive, né, a pluralidade, né, assim, a liberdade, a diversidade. E eu acho que a gente corre um risco grande, assim, de irmos contra o nosso código de ética, inclusive, assim, se a gente se propõe a fazer uma psicologia em consonância com esse discurso segregatório, assim, nas suas diversas vertentes. Então, se eu quero um adolescente, se eu quero um jovem enquadrado, assim, se o que eu preciso é de um menino que sente e fique prestando atenção no professor 5 horas, né? 5 horas. Né? Quem foge disso, assim, ele tem que vir. Então, assim, a gente precisa reafirmar. Eu falo com os meus alunos que o código de ética a gente tem que estudar ele todo, né? Assim, e a gente tem que retomar o tempo todo, porque a gente corre esse risco, a gente corre o risco de, na tentativa de construir, inclusive, assim, um nome profissional, assim, sabe? Na tentativa de construir uma clientela, a gente ir de encontro com um discurso segregatório, assim. Então, é fundamental que na nossa prática diária a gente tenha como proposta reafirmar os nossos princípios enquanto profissionais, assim, né? Senão que seja... É uma tarefa árdua, assim, muitas vezes a gente ir contra... Eu estar numa instituição e eu ser o profissional que vai ir contra, né? Ou pelo menos as pessoas vão fazer essa leitura de que eu vou contra o discurso da instituição, por exemplo. A gente vai tentar salvar a live sim, tá, Gabriel? Acho que vai dar certo aqui, gente. Tem um outro ponto que eu queria tocar, que a gente conversou, né, brevemente, que é a questão do uso de telas, assim, né, pensando assim, nos congressos de psiquiatria, né, onde se discute a questão do suicídio, né, então cada ano que passa há uma preocupação maior, né, com o suicídio entre o público jovem, né, eu acho que isso, a gente precisa pensar nisso, né, e aí tem surgido discussões muito interessantes. Assim, ano passado, acho que 70% das discussões foi em torno do excesso do uso de telas, né? E esse ano falou-se muito da questão de como fazer o caminho inverso, então, né? Então, assim, já se sabe, né? Eu fico um pouco desconfortável porque a gente sabe que não são todas as classes sociais que têm smartphone, que têm internet, né? Assim, com a pandemia isso se explicitou, né? Principalmente no campo da educação, mas a gente precisa entender que, enquanto Sudeste, né?
é uma realidade de muitos, tá? Com a pandemia, isso tornou-se, de alguma maneira, uma obrigação, né? Inclusive, enquanto iniciativas públicas, né, de viabilizar a internet para as famílias que não têm condição, para que os alunos possam acessar as aulas, né? Então, a gente tem que reconhecer que isso veio para ficar, né? Faz parte do nosso modo de viver, de trabalhar, de estudar, de ter lazer e tudo, né? Só que a gente não tem nenhum tipo de orientação e nem educação para lidar com telas, né? Nem da questão do conteúdo, né? Que com crianças e adolescentes é um grande problema, né? E nem na questão da dosagem, né? Então, tem uma cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que fala que crianças até 2 anos não deveriam ter nenhum tipo de contato com telas, né? Que depois até 4 anos, acho que meia hora por dia, enfim. A partir de 10 anos, 2 horas por dia é o limite, né? Então, nós temos 30, 40, 50, 60. A gente não deveria ficar em contato com telas mais do que 2 horas por dia. Então, já tem prejuízos que se mostram no campo cognitivo, do campo da percepção, da memória, né? Do controle motor fino, da própria postura da coluna. Então, assim, uma série de coisas que já mostram prejuízos para o ser humano. Mas aí, pensando no campo da saúde mental, né, assim, o campo de como se lida com as emoções é algo que deve nos interessar, né? Assim, os efeitos disso para como as pessoas lidam com as suas emoções, né? Então, parece que vai gerando na gente uma desabilidade, né? Até porque o sujeito, ele vai ficando tão imerso nesse mundo, né? Que ele vai perdendo a crítica do que é real e do que é virtual, né? Então, assim, Instagram, para deixar a gente frustrada, é 2 passadas de dedo, né? Porque as pessoas se mostram, né? Elas se apresentam de uma forma que não é o real do nosso cotidiano. E fora o embotamento da relação, né? Das relações das pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar, né, principalmente hoje, a questão da saúde mental de crianças e adolescentes, é muito no viés, né, da promoção e do fortalecimento das habilidades socioemocionais, né, e dos vínculos e relações de convivência, né. Então, assim, isso me preocupa muito porque precisamos insistir nisso, né, incentivar que os jovens possam estar ao ar livre, possam conviver cara a cara, né? De que as telas não substituem as nossas relações e de que isso não é somente encheção de saco, isso é promotor de saúde mental. Cristiane, deixa eu só te falar, eu tô vendo aqui, porque o Instagram só permite 60 minutos de live, né? E eu acho que você entra agora numa discussão interessante também. Você acha que a gente finaliza essa live e a gente retorna voltando nesse ponto e a gente finaliza, a gente vai mais um tempinho, ou nós vamos para as considerações finais? Você que sabe, eu estou à disposição. E aí, gente? Eu acho que você entra numa discussão interessante, assim, que a gente pode encerrar e a gente retorna voltando nesse ponto e a gente vai mais uns 20 minutos, umas meia hora, assim. O que vocês acham, pessoal? Respondam aí no chat. O povo paralisou? Porque, inclusive, essa discussão sobre as telas é uma discussão que está em voga aí, né? Assim, e, sobretudo, acho que nesse momento que a gente vive, assim, no momento que a gente fica mais em casa e que as telas surgem como a possibilidade desse encontro com o social também, né? Assim, então, gente, eu vou encerrar só para a gente, né, não correr o risco do Instagram encerrar, e aí eu retorno. Cristiane vem para a gente continuar essa conversa, tá bom? Até daqui a pouco. Combinado.